jogador Robinho, que foi condenado em última instância pela justiça italiana por violência sexual. O tribunal, lembrando, rejeitou o recurso que foi apresentado pela defesa do atleta. E juristas têm divergido sobre a possibilidade de Robinho cumprir a pena em território brasileiro, já que ele mora aqui. Em nota, o Ministério da Justiça da Itália afirmou que, após o pronunciamento de uma sentença definitiva, o procurador-geral solicita ao Ministério da Justiça a inclusão do nome na base de dados da Interpol. A gente vai fazer uma entrevista ao vivo sobre esse assunto com um especialista daqui a pouquinho para a gente entender melhor mais informações sobre essa condenação do Robinho. Já está ok nossa entrevista, então, para a gente entender melhor sobre isso, vamos conversar com o advogado criminalista e professor da FGV, Dr. Celso Vilardi, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. E ainda no sábado, Dr. Celso, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Queria que o senhor comentasse, então, diante da atual situação do Robinho, né, que está no Brasil, existe alguma possibilidade dele ser preso? Existe alguma chance de ser acionada alguma instituição internacional nesse sentido? Boa tarde, prazer falar com vocês novamente. Eu acho que, na verdade, o Robinho não deve ser preso em território brasileiro. Trata-se de uma sentença condenatória, uma sentença estrangeira. E nós temos hoje até uma lei, que é a Lei 13.445 de 2017, que prevê a execução da pena aqui no Brasil. Transferência da execução. Mas acontece que, no caso da Itália, o Brasil tem um tratado com a Itália que não prevê esta possibilidade. E, portanto, na verdade, o Código Penal só autoriza para a execução da pena para medida de segurança e para uma questão indenizatória, razão pela qual tratamos aqui de um caso de impunidade, porque ele não deve ser preso aqui no Brasil. Sim, a justiça italiana não poderia acionar nenhuma instituição internacional como a própria Interpol, então, doutor? Não, a justiça italiana, como já você acabou de anunciar, ela deve enquadrar o Robinho como no alerta, que nós chamamos de alerta vermelho da Interpol, com mandado de prisão pendente. Isso deverá fazer com que ele não possa sair do Brasil, porque se ele sair do Brasil, aí sim ele pode ser enviado para a Itália para cumprir pena. Aconteceu isso, inclusive, no famoso caso Cacciola, não é? Que estava na Itália, não podia ser preso porque tinha cidadania italiana, mas quando ele saiu para Mônaco, ele foi preso e aí foi enviado para o Brasil. A mesma coisa pode acontecer com o Robinho. A providência será de lançar o nome como procurado na Interpol, né, em função de um mandado de prisão pendente, e se ele sair do Brasil, ele pode ser preso. Aqui no Brasil, a Constituição brasileira não permite que ele seja extraditado. E, portanto, para que ele viesse a ser punido, só se a Itália mandasse os documentos e provas, mas dependeria de um novo processo no Brasil, da validação de provas, o que é absolutamente excepcional, e mesmo assim dependeria de uma validação das provas. Razão pela qual, se ele ficar no Brasil, acho que não cumprirá a pena. Sim, mas doutor, em quais países ele seria preso? Se ele saísse aqui do Brasil, seria preso em qualquer país da Europa? E em outras regiões também aqui da América? Não, se efetivamente a Itália lançar o seu nome na Interpol como mandado de prisão pendente e, portanto, ele passa a ser um procurado, ele pode ser preso em qualquer país, menos no Brasil, por questão da impossibilidade de extradição. Se ele estiver em qualquer outro país, aí sim ele pode ser preso em função do mandado da Interpol e aí ele será deportado e enviado para a Itália para cumprir a sua pena, porque aí ele não vai gozar de nenhum benefício de imunidade. Aqui no Brasil só é que tem a questão do impedimento da extradição, mas fora daqui não tem, portanto, em qualquer país ele poderá ser enviado. Sim. Ainda existe alguma possibilidade, doutor, de Robinho recorrer dessa decisão, já que foi tomada, como o senhor estava muito bem explicando, em outro país? Não, na justiça italiana, ao que me consta, ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal local, né, o que nós chamamos aqui de Supremo Tribunal Federal, que é a corte, a última instância, que mesmo assim não poderia julgá-lo inocente em razão do mérito da causa.
O Tribunal de Cassação italiano verificou apenas se existia alguma nulidade para que pudesse anular o processo. Tendo mantido a condenação, nós estamos tratando de uma condenação definitiva na justiça italiana. Portanto, agora não cabe mais recurso. Se por acaso a justiça italiana resolver mandar esse processo para o Brasil, aí o processo começa do zero, em função do impedimento da extradição. Mas, como eu disse, isso é absolutamente excepcional e muito difícil de ocorrer, porque depende da validação das provas produzidas na Itália. E nós temos sistemas diferentes. Então, o caso do Robinho, ao que parece, se ele não sair do Brasil, é que ele não vai cumprir nenhuma pena. Sim, então, aqui no Brasil, ele não teria nenhum tipo de restrição, doutor? Nenhum tipo de restrição, porque, na verdade, não cabendo prisão, ele não tem nenhuma medida de ordem penal. Não há um processo no Brasil que pudesse ter alguma medida cautelar ou um cumprimento de prisão. Não havendo a possibilidade de se enviar da extradição, não havendo sentença condenatória, aqui ele é um cidadão livre. Como é que funciona o trâmite, doutor, em caso de pedido de importação de pena? Isso é possível de acontecer? Isto é possível em função de uma legislação, como eu disse, que surgiu em 2017, que você pode fazer a transferência desta condenação para o fim específico de cumprimento de pena. E o Robinho se enquadraria em praticamente todos os requisitos para cumprir essa pena no Brasil em função dessa nova lei. Só que esta lei exige o que se chama de reciprocidade. Portanto, nós temos que ter um tratado com o cumprimento que previsse o cumprimento de pena aqui no Brasil e na Itália. E no caso do Tratado Brasil-Itália, não há essa previsão. Ao contrário, há a previsão de que, não havendo a extradição, seria necessário que o país interessado mandasse as provas para se recomeçar no processo. Isso é uma previsão específica do tratado. Agora, assim, quando acontece um caso como esse, que impacta a sociedade, pode-se dizer, foi uma falha. A legislação, na verdade, está evoluindo nesse sentido. Antigamente, não se fazia essa transferência para cumprimento de pena. Agora, o Brasil já tem uma lei aqui desde 2017 e vai depender agora do nosso Ministério de Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, para que nós possamos fazer o aperfeiçoamento disso para propiciar o cumprimento de pena e evitar a impunidade. Mas agora não tem, e mesmo que venha a ter, não poderá ser retroativo. Então, eu acho que o Robinho realmente vai ficar impune. Pois é, nesse sentido, doutor, qual que é a sua análise sobre o impacto desse julgamento na Itália, em última instância, da forma em que foi feita, chamando bastante a atenção da sociedade, não só na Itália, mas aqui no Brasil e no mundo todo, de uma figura pública. Qual que pode ser o impacto? Qual é a análise que você faz sobre esse julgamento, doutor? Olha, o caso é difícil comentar o caso especificamente sem conhecer as provas, né? Nós temos aqui as notícias que a imprensa nos traz, mas aparentemente, pelo que se verifica das reportagens que eu li, é um caso gravíssimo, não é? É um caso em que a pena que foi fixada pela justiça italiana foi uma pena até modesta em termos de lei brasileira, né? Porque nós estamos falando aqui de um estupro de uma pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade, ao que consta, né? Em função de estar embriagada. E, portanto, na verdade, é o que se chama aqui de uma situação vulnerável, ou estupro de vulnerável. É uma situação que é gravíssima aqui no Brasil, que tem uma pena de 8 a 15 anos. Então, aqui no Brasil, nós poderíamos ter até uma pena mais grave do que foi fixada para ele na Itália. É um crime gravíssimo, é um crime, como todos nós sabemos, repugnante, né? As circunstâncias que narraram a respeito desse crime são muito ruins, são terríveis, eu diria até, e é muito ruim que exista uma impunidade num caso como esse. Mas, infelizmente, nós temos que obedecer aos marcos legais que possuímos e temos que cumprir a lei. E a lei não prevê essa possibilidade de extradição. Temos que pensar em melhorar a legislação, mas por hora não há o que fazer. Doutor, então a pena para esse tipo de crime aqui no Brasil seria ainda maior? Poderia ser maior, né? Aqui no Brasil nós temos no artigo 217, que é o estupro de vulnerável, e você equipara ao vulnerável a pessoa que não tem condições de recusar a relação sexual, né? E isso acontece com pessoas embriagadas, né? Tem uma jurisprudência pacífica a respeito disso. A pena aqui no Brasil é de 8 a 15 anos, né? Num caso grave como esse, de estupro coletivo, seria muito provável que o legislador fixasse
a pena um pouco acima do mínimo legal. Então, aqui no Brasil, uma pena esperada seria uma pena de 10 a 11 anos, de 9 a 11 anos, eu diria, podendo chegar, dependendo do jogador, até uma quantidade maior. Então, a pena lá foi algo que aqui no Brasil é compatível com a pena do Brasil e ainda poderia aqui no Brasil ser mais grave. Sim, doutor, a Thaís Arbex tem pergunta para o senhor também. Oi, Thaís, bem-vinda. Boa tarde, Roberta, obrigada. Boa tarde, doutor, também. Doutor, ficou bastante claro que a extradição não é possível, que não há a possibilidade de Robinho cumprir essa pena aqui no Brasil. Mas eu fiquei com uma dúvida específica. Mesmo sendo uma condenação internacional, não tenha nada que respingue aqui no Brasil? Ele, mesmo tendo esse processo lá fora, esse julgamento lá fora, essa condenação lá fora, é como se aqui dentro do Brasil essa condenação não existisse, a despeito da prisão ou não? Boa tarde, Thaís. Eu não conheço exatamente os termos específicos da sentença e não sei se tem nessa sentença alguma questão, por exemplo, indenizatória, né? O Código Penal, no nosso artigo 9º, prevê, inclusive, a homologação da sentença estrangeira para fins de mandado de segurança e para fins de reparação. Então, se houver uma reparação, efetivamente, a autoridade italiana pode buscar a homologação dessa sentença no Brasil e poderia ter alguma consequência no âmbito de reparação. Mas, do ponto de vista de cumprimento de pena, ou seja, da extradição do ex-jogador, ou do jogador, não sei, para a Itália, para cumprir a pena lá, não é possível. Tampouco é possível se cumprir a pena aqui em função desse óbice que eu acabei de citar, relacionado à questão do tratado. Então, ele é uma pessoa que aqui no Brasil tem, ao que eu saiba, ele é primário e de bons antecedentes. Portanto, ele não tem nenhum tipo de restrição de liberdade que só poderia ter em função de uma sentença penal condenatória. E essa possibilidade, como eu disse, só se começar um processo do zero. Isso é difícil porque os sistemas são diferentes. Então, não dá para garantir que a prova produzida lá vai ter validade aqui. Isso é um óbice muito grande. Então, realmente, cumprimento não existe. Tá certo, doutor. Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da FGV, muito obrigada por conversar com a gente nesse sábado sobre o assunto. Até uma próxima, doutor. Boa tarde. Muito obrigado.